Os corações de pedra e os pecados capitais. Como sabermos quando temos um coração de pedra? Olá, Shalom. Sejam bem-vindos à Casa dos Meninos. Sim, eu sou Hanoch Ben David e hoje, no nosso quadro dos Segredos da Bíblia, estaremos falando a respeito deste conceito do coração de pedra. O que é o coração de pedra e como sabermos quando nós e outras pessoas têm esse coração de pedra, né? Antes de começarmos o nosso conteúdo, gostaria de lembrar você de deixar o seu like e compartilhar o link deste vídeo para que mais pessoas também tenham acesso a essa informação, né? Então, qual que é o coração de pedra e como distinguir a pessoa que possui esse coração de pedra? Estudamos em Shemot, em Êxodo, a história de o povo de Israel sendo escravo em Egito e no momento em que Moshe Rabbeinu foi encomendado para libertar o povo, o faraó, o irmão de Moshe, o irmão adotivo de Moshe Rabbeinu, que conhecia ele há muitos anos, não permitiu que a vontade do sagrado e o desejo do povo e do próprio Moshe Rabbeinu fosse cumprido. E a própria Torá nos fala que o próprio sagrado endurecia o coração do faraó cada vez que ele era intimado por Moshe Rabbeinu, falando que deixasse o povo sair, né? Então, qual que é realmente o comportamento de uma pessoa que tem um coração duro como uma pedra? E como saber distinguir entre isso e um coração normal, né? A pessoa que seu desejo é ser arrogante, o seu desejo é focar no seu ego, no seu orgulho, na capacidade dele de fazer coisas melhor que as demais pessoas, ele acaba, de um ou outro jeito, se tornando uma pessoa com um coração de pedra. Por quê? Porque o desejo arrogante das almas, eles são afastados do bom senso e do coração de carne e bondoso do sagrado que ele nos entrega através da humildade. Então aprendemos de Moshe Rabbeinu, muitas vezes, certos contrastes com diferentes pessoas contra os que fizeram o mal na sua época, na época em que Moshe Rabbeinu era o pastor, o líder, a liderança do povo de Israel, né? Então este homem, faraó, que conhecia o faraó, que conhecia Moshe há muito tempo, ele, na sua arrogância e na sua falta de humildade, falou: como meu irmão mais novo, um homem que foi adotado, que não tinha capacidade de se tornar o faraó, vai vir falar para mim que deixe libertar o seu povo, sair, os nossos escravos que fazem as nossas construções, ir embora para que nós tenhamos que solucionar os nossos próprios problemas, né? Então, quando o sagrado decide endurecer o coração da pessoa, é porque a pessoa abriu a porta para que o seu próprio coração desse cabida a todos esses desejos negativos de destruição, de escravidão, de sofrimento, porque não somente é a pessoa que é escravizada a que sofre, senão todos os familiares e todos os relativos a essa pessoa, né? Que era o mesmo caso do próprio Moshe Rabbeinu, que ele não tinha sofrido a própria escravidão na sua carne, né? Porque ele se criou no palácio do faraó, mas ainda assim a sua neshama, a sua alma como judeu, não permitia sentir, ou seja, não permitia ver a dor e o sofrimento de seus irmãos. É a diferença entre um homem que tem um coração de carne, um coração que deseja o bem para seu próximo, a diferença de uma pessoa que só deseja ele evoluir e crescer às costas das pessoas que têm uma boa intenção com as demais pessoas, né? Então, o coração de pedra, ele é endurecido pelo sagrado, pelo esforço da pessoa em fazer sofrer as demais pessoas, né? Então, o próprio faraó, cada vez que era intimado por Moshe Rabbeinu para ter a oportunidade dele de voluntariamente tomar um pouco de empatia, ele empatizar com o povo que estava sofrendo, cada vez que ele vinha com essa resolução, né, de deixar o povo sair,
o seu coração, no seu orgulho, nesse sentimento de ser maior, de ser diferente, de ser melhor que o povo de Israel, fazia que o seu coração se endurecesse, né? Então, muitas vezes, você que nos está acompanhando do outro lado, temos pessoas que nós mesmos também entramos nesses quadros, né? Onde realmente somos o opressor e não temos a capacidade de olhar ao oprimido como semelhante a nós. Isso aconteceu muitas vezes na nossa história, na história da humanidade em geral. O sofrimento da escravidão, o sofrimento do extermínio, o sofrimento das classes sociais que sofreram na época das revoluções em Rússia e nos países daqui da América do Sul, né? Onde não era tomado em conta se era criança, se era idoso, se era mulher, se era uma pessoa deficiente, onde nenhum desses valores que nós adquirimos, os quais nos tornam seres humanos, porque ser humano é só aquele que tem empatia pelos demais seres humanos. Fora disso, aquelas pessoas que não conseguem enxergar as dificuldades, os problemas das demais pessoas, se tornam máquinas, se tornam animais, se tornam bestias, né? E não é esse o propósito pelo qual o Sagrado nos criou. Então, um coração de pedra nos torna pessoas ineficientes e incapazes de ter contato com o Sagrado, de ter contato com a divindade, de ter contato com a verdade e com os bons sentimentos, né? Então, isso abre a porta para o sofrimento, como foi o caso do faraó, né? Que ele recebeu em retribuição, na sua própria pele e na pele do seu povo, o sofrimento das 10 pragas, que acabaram com muitas pessoas, acabaram com muitos bens e acabaram com muitas coisas que representavam o Império Egito, né? Então, às vezes, o coração de pedra, mais que demonstrar realmente o orgulho e o status alto de uma pessoa, no final, o coração de pedra, quando cai, ele acaba destruindo a toda uma pessoa e a todo um povo, né? Então, quando a pessoa realmente tem esse coração de pedra, ele acaba afetando também as pessoas que estão no seu entorno, aqueles pelos quais eles se preocupam por aquela pessoa, né? Então, temos que tomar muito cuidado com os nossos desejos, quais são os nossos comportamentos, como o nosso coração se sente, né? Porque quando o coração dói, é difícil que o corpo haja de forma certa, né? Então, cabe a nós, através desta informação, entendermos realmente quando estamos atuando com um coração de carne, um coração bondoso, um coração que tenta se aproximar do sagrado, e quando estamos agindo com um coração de pedra. Porque quando agimos com um coração de pedra, como ele não tem carne, não tem pele para sentir a dor, no final ele também não sente as pancadas que o sagrado dá como uma advertência para que nós não acabamos caindo e quebrando a nossa individualidade e as demais pessoas que nos rodeiam no nosso entorno. Então, o perigo do coração de pedra foi o que aconteceu nos tempos na saída do Egito, que não só o faraó, não só a sua casa, não só o palácio, sino todas as pessoas que representavam o faraó, ou seja, o povo do Egito, acabou sofrendo pelo orgulho e pelos sentimentos negativos de este homem, que, além de conhecer há muito tempo, de ter convivido com muitos anos com Moshe Rabbeinu, ele decidiu tomar o caminho do orgulho e do coração de pedra. Que nós também tenhamos a oportunidade de distinguir em quando realmente temos esse coração de pedra para poder mudar as nossas ações e podermos estar próximos do sagrado e da redenção, né? Que o caminho da redenção só é aberto quando o povo realmente se coloca na posição dos demais para também ter essa empatia, para sabermos que o sofrimento do meu irmão, o sofrimento do meu amigo, o sofrimento daqueles que estão do meu lado e que procuram meu bem, também é meu sofrimento, e que nós podemos melhorar só através do conjunto, de todos juntos fazermos o bem
para que o mundo possa mudar. Porque senão acabaremos sendo como o faraó, que acreditou que na sua arrogância ele poderia vencer o sagrado, né? E esse é o grande problema do coração de pedra, que agimos e pensamos que podemos ir em contra os decretos do sagrado e acabamos fazendo que o sagrado endureça o nosso coração a tal ponto que ele acaba quebrando, né? Então que nós não sejamos achados com um coração de pedra e que sim possamos ter um coração de carne que possa estar próximo do sagrado e que a Torá também tenha a oportunidade de fazer que ele se fortifique e seja um coração forte e apto para termos um momento da redenção, né? Com isso, eu finalizo meu quadro a respeito deste primeiro pecado capital, o pecado do coração de pedra, o pecado do orgulho, o pecado da arrogância, e espero voltá-los a ver no nosso próximo quadro, na nossa próxima oportunidade, com o nosso próximo vídeo. Desejo a todos um ótimo dia, restante do dia. Shalom, shalom, lehi traot.